Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos a noite, então, com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, que fala sobre a caridade essencial. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, que refira às compreensões e auxílios fraternais. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Cristo. Sem esta, não poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos. Nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, nesse momento, eu convido a todos, fechemos nossos olhos. Agora teremos um momento de reflexão, um momento que podemos nos conectar à espiritualidade maior desta casa, agradecer aos nossos mentores e guardiões espirituais que nos olham, nos cuidam, oferecem todo o auxílio que a gente precisa. Não nos esqueçamos, estamos num planeta escola. Nós viemos para cá para termos experiências, para aprendermos com elas. Não é fácil, nem sempre é fácil. Às vezes é muito, muito difícil, mas nós precisamos passar por isso. E contamos com a ajuda sempre, o apoio espiritual da nossa família espiritual, dos nossos anjos guardiões que estão sempre de prontidão. Não se sintam só. Agradeçam sempre por essas experiências e aceitem com humildade e resignação. Este é o lema. Que assim seja. Nessa noite, então, a explanação com vocês será com o Volney. Bem-vindo, Volney. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nessa noite. Como nada é por acaso, recebemos na entrada uma mensagem. E ela tem muito do que iremos ouvir aqui nessa noite. Ela nos diz: podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento.
Não des trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, o assunto de hoje tem muito a ver também, eu quero trazer aqui, com esse novo ciclo que a gente se encontra agora. O ano novo, o ano que se inicia, muitos projetos, muitas coisas que a gente coloca, às vezes anotado num caderninho, numa folha, pensando no que vai realizar durante esse período, no que vai colocar em prática, como vai ser. E eu gostaria então que a gente pudesse nessa noite relacionar um pouquinho a tudo que aqui vai ser ouvido e depois de repente colocar lá no caderninho qual a nossa meta do ano. Se a gente vai seguir pelo caminho do amor ou se vai seguir então pelo caminho da dor. Algumas referências, então, utilizadas para o estudo da noite são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Ação e Reação, o livro 50 anos depois, o livro O Céu e o Inferno, e algumas palestras de Luciano Pudel e Fabile de Sá. Para nós conseguirmos entender um pouquinho esse caminho da evolução, esses dois caminhos que a gente pode percorrer, inicialmente então eu trago aqui o conceito de Deus. Quem é Deus? No Livro dos Espíritos, na questão primeira, ele nos trará a seguinte definição: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Então precisamos ter essa definição em mente para a gente conseguir entender o processo. E se Deus é justo e bom, Ele também é a fonte de criação. E uma das criações dele somos nós. Então Ele nos cria de forma simples e ignorante, com o conhecimento breve do bem e do mal, e que com o passar do tempo então a gente vai adquirindo mais conhecimento e mais entendimento desses dois quesitos. Nos dá a possibilidade então também do livre-arbítrio, podemos escolher, podemos trilhar pelos diversos caminhos da vida. Nesse quesito do livre-arbítrio, então, temos as ações, os acertos e os erros. E a partir do momento, então, que temos os erros, nós teremos, eventualmente, as expiações, que nada mais são do que essa restituição que, então, nós teremos que fazer em relação aos nossos erros. Então, pelo amor ou pela dor, dois caminhos e uma escolha. Lembro de uma história, de uma passagem, de há pouco tempo atrás, ano passado, eu e minha esposa fomos ao Parque Estadual Frei Palma, aqui em Concórdia. Fomos fazer uma visita ao parque e fazer as trilhas que lá o parque dispõe. Trilhas, por sinal, muito belas, muito bonitas. Quem não conhece, é uma boa pedida de local para estar junto da natureza, para ver. E nessas trilhas, seguindo pelos caminhos lá, vimos muitos riachos, cachoeira, muita natureza, muita coisa bonita naquele ambiente. Em dado trecho daquele caminho, a gente se defronta com uma bifurcação, semelhante à que tem aqui no slide. Um dado à esquerda com uma placa dizendo 700 e tantos metros. À direita, uma outra placa informando que tinha trilha que ia então ao mirante e que lá possuía então mais 500 e tantos metros.
Na hora a gente ficou meio na dúvida, mas eu pensei, vamos pelo caminho mais curto, vamos pela trilha do Mirante, e assim a gente encurta o caminho, não precisa andar 200 e tantos metros a mais. Pois bem, fizemos então essa trilha de 500 e tantos metros, chegamos no Mirante, maravilhoso, você vê toda a natureza lá de cima. Porém tem um detalhe, quando você chega lá em cima, você se depara com o fim da trilha. Aquele pedaço de trilha finaliza no Mirante. Se você quiser chegar ao ponto final, você tem que retornar toda a trilha naquele ponto do cruzamento e fazer então os mais 700 e tantos metros. Essa história então é só para ilustrar. Às vezes a gente passa pelo caminho e busca às vezes até os caminhos mais fáceis. Como o Marcos bem dizia semana passada aqui, a porta larga, né? Aquela porta que é fácil de transpor, caminho fácil. Só que às vezes acontece que esse caminho fácil não chega a certo ponto e que a gente se dá conta que tem que voltar atrás. Tem que voltar num ponto inicial, refazer então essa caminhada para poder então seguir no caminho certo. E é assim na nossa vida, é assim na nossa existência. Às vezes nós temos que refletir, e não é ruim que isso aconteça, porque tudo é aprendizado, tudo nos faz bem. Com isso a gente aprende, né? Então, mas que nós consigamos analisar. No livro Céu e Inferno, capítulo 7, temos lá então, Emmanuel nos traz o Código Penal da Vida Futura. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, o ponto de partida, quando a gente sai do caminho, é realmente o arrependimento. É o ponto onde a gente volta, refaz, repensa, reanalisa toda aquela passagem. Então, pega e segue em frente, pega e modifica, pega e se reabilita daquela situação para poder caminhar. E aí, como reparar esses nossos erros e evoluir? Será que fazendo essa carinha do animal, aí, cachorrinho que caiu do caminhão da mudança, do gato, né, com a cara no poste, será que ajuda? Eu diria que não. Mas o ponto principal para resolver, como diria antes ali, é o arrependimento sincero. É aquele que você realmente se arrepende dentro de si, não aquela coisa vaga, aquele arrependimento com intenção. Porque a partir daí, então, você consegue modificar. Nós vemos muito nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, muitos irmãos que no momento se apresentam espiritualmente e contam às vezes histórias de passagens, das dificuldades principalmente que tiveram numa última existência, de sofrimentos que passaram, mas que ao chegar ao final da existência concluíram que tudo aquilo que haviam passado nada mais era do que a reparação daquele débito anterior que eles obtiveram em outra vida. E esses irmãos demonstram então essa
essa alegria, de certo modo, por ter conseguido vencer essa dificuldade, essa expiação, e conseguir reparar e seguir em frente no caminho do amor. Do livro Eu, Barrabás, escrito por Ivana Moreira, ditado pelo espírito Odetinha, um espírito que teve convivência até numa vida anterior, nesse período ali com Barrabás. Ele nos conta a história de Barrabás, que não está contida então nos evangelhos, história que a gente não sabe o antes do que a gente verifica ali naquelas passagens do evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus, e o posterior de Barrabás. O que aconteceu? Ninguém sabe. Então a Odetinha nos traz essa história. Ela nos conta que Barrabás era uma pessoa simples da comunidade, um trabalhador, vivia de forma humilde, mas era um homem de bom coração. Ele, em certo período da vida, conhece Lia, que seria então depois o grande amor da sua vida. Lia, um período anterior ao casamento, estava já noiva de Barrabás. Passa ela então por uma marcenaria, e lá na marcenaria ela encontra um jovem marceneiro. E esse jovem marceneiro, mesmo ela não tendo falado nada que estava noiva, oferece a ela uma placa entalhada em madeira, com algumas aves enrevoadas nessa placa, e com o seguinte dizer: faça-os voltar ao ninho. Lia canta por aquela placa e a leva para casa. Pendura em um determinado cômodo e fica como a admirar aquela placa, como se algo especial viesse daquele objeto. Passado um certo tempo, Lia e Barrabás se casam, e Barrabás estava no trabalho, exercendo sua atividade diária, até que um colega chama e diz: Barrabás, volte para casa correndo, porque aconteceu algo terrível. Barrabás pega, larga tudo e vai para casa. Chegando em casa, ele se defronta com a casa toda virada, com aquela placa que Lia tanto gostava jogada ao chão, e o cômodo da casa todo ensanguentado. E Lia não estava lá. Falando com alguns vizinhos, eles falam que 2 romanos vieram até a casa e levaram Lia, 2 soldados romanos. Barrabás depois fica sabendo que esses soldados tinham violentado de Lia, tinham machucado ela, e não bastasse isso, pela resistência que ela teve ao ato, eles então macumunaram a história e fizeram passar com que ela fosse uma pessoa adúltera, que ela tivesse traído o marido com eles. E para a lei da época, a traição então era acometida com a pena de morte, a morte por apedrejamento. E assim foi com Lia. Barrabás então fica ensandecido com aquela situação, fica totalmente enlouquecido, perde o seu chão e sai dali prometendo a si próprio que ele um dia se vingará. Ele vai para as periferias da cidade e se reúne então com um grupo de pessoas que também tinham esse intuito de não gostavam realmente dos romanos, tinham o intuito de combatê-los. Então ele se reúne com eles, os zelotes. E certo dia, uma multidão reunida,
E Barrabás se defronta então com esses dois soldados. E ele não tem dúvida, pega e assassina os dois. Depois daquilo ele sai, se esconde, fica um bom tempo escondido. E então ele, naquela época, era o homem mais procurado da Judeia, em função desse crime. Passado-se um tempo, ele é capturado. E aí então chega aquele período da história onde todos nós basicamente conhecemos, onde Barrabás e Jesus são colocados diante da multidão por Pôncio Pilatos. E pelo costume da época, no dia de Páscoa, o governante da localidade permitia que um condenado fosse absolvido e o outro então tivesse a pena de morte. E naquele momento, Barrabás foi escolhido para a soltura. Mas mesmo ele, na condição, sabia que era culpado. Ele não aceitou, de certo modo, o que estava acontecendo, aquela injustiça, sabendo que Jesus era inocente. Então, antes de partir, ele chega próximo a Jesus e pede perdão. E Jesus olha para ele e diz: meu irmão, vai, eu só te peço uma coisa, reúna os meus e faça-os voltar ao ninho. Naquele instante, Barrabás tem um choque, porque ele não sabia que Lia tinha ganhado aquela placa de Jesus. E aquelas palavras tocam fundo tanto nele, que ele sai dali, procura os apóstolos, se reúne a eles e depois sai junto com eles, tendo, de certo modo, naquele ponto, refazendo sua caminhada, sabendo sim que tinha errado, que não era correto ter assassinado aqueles, mesmo eles tendo cometido o que cometiveram com Lia. Porém, ele tem a consciência, modifica a sua caminhada e segue no caminho do amor, nos passos de Jesus. Então eu trago essa história como uma forma também de ilustrar como nós podemos seguir os caminhos, como temos o livre-arbítrio para a caminhada. Pois então, pela dor ou pelo amor, para nós entendermos um pouquinho a dor, na questão da dor, Emmanuel, no livro Redenção, 50 anos depois, de nós, no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável, é a redenção de um espírito encarnado na Terra. Consiste no resgate de todas as suas dívidas, com consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que leva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, como diria-nos Francisco de Assis, a nossa irmã dor que nos ensina, a nossa irmã dor que nos orienta, que nos esclarece. Já comentei aqui e renovo esse comentário. Já conheci pessoas que passaram por muitas dores físicas, muitas dores lacinantes, muitas dores que as fizeram pedir às vezes para que o desencarne chegasse. Porém, hoje elas não desencarnaram. Hoje eu as vejo de forma diferente. Hoje são pessoas transformadas, são pessoas modificadas, porque entenderam na dor a forma da modificação, porque na resignação, no entendimento, conseguiram mudar a chave, modificar-se, olhar para dentro, olhar para si. A dor também tem relação com a causa e efeito.
Então teremos as causas atuais das dores e também as causas do passado. Então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remonta-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? E as causas anteriores? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedente sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, teremos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Temos também uma história de um homem que, antes da encarnação, ele tinha no plano reencarnatório decidido que, em função de pagar a sua dívida, ele iria perder um braço, porque ele tinha feito numa vida anterior alguém perder o braço num moinho de cana, num engenho de cana. Então, no plano reencarnatório, ele decide que ele precisa passar pela essa mesma dor. Em determinado período da vida, ele então iria perder o braço. E chega naquele período, sem que ele então nessa vida inconscientemente soubesse disso, ele, em vez de perder o braço, ele que era um trabalhador, que era alguém que buscava as questões do bem, que fazia as tarefas, que auxiliava o próximo, em função disso, ele perde apenas um dedo. Mas mesmo assim ele se desespera, ele fica totalmente transtornado. E ele chega para um médium de um determinado centro, e transtornado daquela forma, ele diz: mas estou muito triste, muito, muito triste, eu perdi um dedo. E o médium olha para ele e diz: meu filho, tem aqui um espírito superior me dizendo para você agradecer, porque havia de você perder o braço inteiro e você perdeu apenas um dedo, fruto do teu trabalho no bem, fruto de tudo que tu houvera feito durante essa tua caminhada, resgatando no bem. Tu perdeu uma pequena parte, tu pagou o restante com amor. Então, meus irmãos, por que às vezes sofremos ainda tantas dores, tanta dor? Mas há meios de atenuar essas dores. Então, alguns meios, uma receita básica aqui, são esses que a gente vai poder ver no slide aí. É a resignação, é a compreensão, é a dor sem o sofrimento, é aquela dor que a gente não fica lamentando, murmurando, queixando-se. Ela dói, mas está ali. Nós não precisamos ficar alimentando. Quanto mais a gente se queixa, quanto mais a gente reclama, mais a gente alimenta, mais ela dói. Então, essa dor sem sofrimento. A resiliência
E a principal, se não a maior de todas elas, a reforma íntima. Até quando nós vamos ser relutantes em reformarmos a nós mesmos, em olharmos para dentro de nós, verificarmos o que realmente há de errado e o que realmente a gente pode fazer para modificar-se, para melhorar-se. Essa é a principal de todas elas, a reforma íntima. Dr. Paulo César Frutuoso, um médico do Rio de Janeiro, ele é oncologista, especialista na área, também grande frequentador da Casa Espírita Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro. E em dado período da vida, ele se defronta com uma paciente que ela estava em estado praticamente terminal. O câncer havia feito metástase por todo o corpo. Já não havia praticamente mais, humanamente, na medicina, o que fazer. Mas conhecedor do Centro Espírita Frei Luiz, frequentador assíduo da casa, sabendo que lá, em determinado período, não acontecem mais hoje, reuniões de materialização, onde espíritos materializavam-se para então auxiliar na cura de irmãos necessitados. Naquele dia ele convida aquela irmã para que fosse à casa de Frei Luiz, para que então ela fosse atendida lá. E ela solicita, vai. E ela é atendida por 2 médicos, um médico inglês e um médico alemão, os 2 desencarnados, materializados ali na frente. Um dos médicos chamado Friedrich von Stein, um alemão que haveria desencarnado na Segunda Guerra Mundial. Então, eles fazem todo o processo, materializados ali, de cirurgia espiritual nela. E o Dr. Paulo César verifica que os 2 conversavam em inglês e olhavam para a doença e diziam assim: beautiful, beautiful, quer dizer, belo, bonito. E Paulo César fica se perguntando: o que eles estão achando de bonito ali? Aquela mulher praticamente está desencarnando. E ele fica se perguntando. Terminada a sessão, ele tem a oportunidade ainda de conversar com o Dr. Friedrich e pergunta a ele o que eles estavam vendo ali de tão bonito na situação. E aí ele responde para o Dr. Paulo César: nós vemos nela a resignação, nós vemos nela a resiliência, nós conseguimos ver nela a reforma íntima. Ela está passando sim por essa dor, porque ainda é necessário para a depuração do corpo dela, mas de certo que, caso ela desencarne, ela sairá com o espírito límpido, com o espírito puro, porque conseguiu ali pagar toda a sua dívida. Então vejam outro exemplo emocionante de uma história real. Então chegamos no amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Diria, meus irmãos, que ditoso é aquele que consegue transpor esse amor fraternal aos outros, transpor ao próximo tão necessitado às vezes,
com certeza esse irmão nunca se sentirá só. Sempre será acompanhado pela angelitude maior na sua tarefa, na sua execução. Com certeza sentirá aquele amor brotar do outro para si, não como uma paga, mas como algo gratificante, algo que faz o ser sentir-se muito bem. Então vejam como é maravilhoso poder seguir pelo caminho do amor. Se pudermos trilhar esse caminho, o quão bom será para nós, o quão maravilhoso é isso. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí a considerarmos o trabalho e o esforço próprio pela luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, a generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então, a lei de Talião, que é olho por olho e o dente por dente. Então, que conseguimos, meus irmãos, seguir como exemplo da imagem do irmão do bom samaritano, que apesar de não conhecer aquele que estava ali caído, de não ter qualquer parentela com ele, de não ter qualquer obrigação com aquele irmão que estava ali, mesmo assim, ele desce do seu camelo, vai e o ajuda, e o auxilia, e presta socorro, e o recolhe e leva para que ele possa ser tratado. Então, que possamos ser esses bons samaritanos, que possamos estender a mão àquele que precisa, que possamos estender o ombro amigo, aquele que às vezes precisa só simplesmente de uma palavra, tão simples que não nos custa nada. Custará talvez o nosso tempo, mas o quanto de ganho nesse tempo nós teremos em dividir uma palavra amiga com esse que nos pede. Exemplos, temos tantos exemplos de evolução por amor. Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, próprio Divaldo e tantos outros que muitas vezes não têm os nomes divulgados, mas que estão aí prestando no amor a sua evolução. Não que esses exemplos tão maravilhosos também não tenham errado que nem nós. Eles foram criados simples e ignorantes, como nós também. Tiveram, com certeza, muitas e muitas falhas na sua caminhada, mas conseguiram transpor as suas dificuldades, as suas falhas e trabalhar então no amor, na regeneração desse processo de evolução da sua caminhada. Ontem foste o que eras, amanhã serás o que fizeste de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não te detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possa fazer. Então, aproveitamos a oportunidade, aproveitemos o agora, aproveitemos o hoje. Quero deixar aqui uma reflexão e que daí possamos colocar lá no nosso planejamento, quem sabe do ano, dos próximos anos, do resto da existência.
Que caminho nós vamos escolher? Pelo amor ou pela dor? Está no nosso livre-arbítrio, está na nossa escolha e está em nossas mãos. Grato pela atenção, tenham todos uma boa noite. Queremos agradecer ao Ronei a bela explanação, muito obrigada, gratidão. Nesse momento, então, nós nos encaminhamos para o final, convidando nossos trabalhadores que se aproximem. Faremos a prece final com o passe. Para isso, a gente vai diminuir um pouquinho a luminosidade, para que vocês possam estar se concentrando, entrando em contato com a espiritualidade da casa nesse momento. Este é o nosso momento de luz, onde pretendemos, nesse instante, entrar em contato com a espiritualidade, buscar a paz que tanto necessitamos. Vamos respirar profundamente e nos sintonizarmos aos bons espíritos que nos assistem, formando ao redor de nós uma grande corrente de proteção. Quando nos sentimos entre amigos, é fácil sermos nós mesmos. É fácil desabafarmos, expormos nossas vulnerabilidades, falarmos daquilo que tememos e também de nossos sonhos, nossas esperanças. Sinta-se entre amigos nesse momento. Sinta a presença desses bons amigos, favorecendo seu contato com o Mestre Jesus, para que todo o seu coração nesse instante seja aberto, como um livro que se é lido em voz alta. Fale com Deus agora. Fale sobre suas necessidades nesse momento. Vocês estão sendo ouvidos com muito amor. E sinta que todos os recursos que você precisa para ir em direção a elas estão sendo supridas. Basta que você dê espaço para receber. Então, sinta-se abraçado, abraçada por este amor que envolve e alimenta. Que assim seja. Boa noite a todos. Um ótimo retorno para suas casas. Muito obrigada.